Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Está prestes a ser viabilizada pelo PS e pelo PSD a barbaridade do Orçamento de Estado que o Governo propõe para 2011. As manhas de ambos, PS e PSD, para tentar convencer a opinião pública da necessidade da aprovação deste orçamento, até doíam de tão ridículas e de tão desmentidas pela realidade. Primeiro, se o orçamento não fosse aprovado, vinha aí a crise política. Houve ameaças de demissão do Primeiro-Ministro, houve ameaças do PSD, afinal, a crise política está prometida para depois do orçamento aprovado. Tornou-se então preciso outro argumento para convencer, e arranjaram este. Se o orçamento não fosse aprovado, os juros da dívida galopariam. O orçamento, mais que sabidamente aprovado, e os juros da dívida atingem os máximos históricos, sobem, galopam e não baixaram. Descrédito total. Bem, era preciso então urgentemente arranjar um outro argumento convincente para que a opinião pública acreditasse que era mesmo preciso aprovar este orçamento. Então veio mais este. Se o orçamento não for aprovado, vem aí o FMI. Esta é outra associação que não tem lógica nenhuma. A Irlanda foi o primeiro país da zona euro a aplicar pacotes de austeridade, como os que o PS e o PSD têm aprovado cá. E que resultado deram esses pacotes de austeridade? Deram este lindo resultado. A Irlanda está hoje a negociar com Bruxelas e com o FMI uma ajuda financeira brutal. E a Alemanha, sabendo da viabilização do nosso orçamento em Portugal, pressiona inaceitavelmente o nosso país para recorrer ao FMI. Já chega, portanto, que o PS e o PSD tentem fazer de todos tolos para justificar a aprovação de um orçamento em conjunto que contém das medidas mais gravosas de que há memória na nossa democracia. Perguntar-se-á então, mas eles são assim tão maus que desejem tanto mal para o país? Não é essa a questão. A questão é de opção política e foi neste plenário sintetizada de uma forma extraordinariamente clara pela deputada Manuela Ferreira Leite, e cito-a: quem paga é quem manda. E foi logo elogiada pelo PS, claro. Para o PS e para o PSD, quem manda são os mercados financeiros. E eles farão tudo o que esse poder económico e financeiro quiser. Eles submeteram o poder político ao poder económico quando era o contrário que devia acontecer. Eles são marionetas dos mercados financeiros. E a quem serve verdadeiramente este orçamento? Adivinha-se? Claro, aos mercados financeiros e ao grande poder económico. E porquê? Porque é um orçamento que vai piorar a condição económica do país. É um orçamento, portanto, que não põe o país a gerar riqueza, logo fica completamente dependente do exterior, ou seja, dos mercados financeiros, durante muitos e longos anos. É o bolo que eles criam. Tornam-se indispensáveis e podem explorar-nos e especular-nos até ao tutano. Mas mais, este é o orçamento que vai gerar mais desemprego. O que, esperam eles, levará a que as pessoas ávidas de trabalho aceitem trabalhar nas condições mais precárias, sujeitas a tudo, com ordenados miseráveis, o que tornará para o grande poder económico os custos do trabalho mais baratos, e aí está a cereja ao cimo do bolo. E é assim que se confirma a verdade cruel deste modelo tão insuportável. Para se concentrar a riqueza numa pequena minoria, alarga-se a pobreza a uma vasta maioria. O PS e o PSD, confrontados com estas verdades que sabem ser verdades, dizem sempre: então apresentem uma solução alternativa. Perguntam isto vezes sem conta, mas nunca ouvem, porque essas alternativas já foram apresentadas e aqui detalhadas vezes sem conta. A alternativa é pôr este país com atividade produtiva, é dinamizar a economia interna e, para isso, é preciso não aumentar o IVA, que é um imposto recessivo.
É preciso não cortar nos salários para as pessoas terem poder de compra e serem agentes dessa dinâmica. É preciso ir buscar receita aos milhares de milhões que não são tributados e cobrar receita devida e justa, porque cobrada na medida da capacidade de contribuição de cada um, às grossas mais-valias bolsistas, à banca. É preciso gerir o dinheiro público sem derrapagens desse absurdo que são as parcerias público-privadas. É preciso não gastar dinheiro em submarinos e em blindados e com cimeiras da NATO. A alternativa é o caminho oposto ao que se está a trilhar. O PEV, senhoras e senhores deputados, apresentou cerca de 250 propostas na alteração ao orçamento. Algumas não tinham implicação nenhuma na despesa, nenhuma mesmo, como aquela em que impedíamos que no ano de 2011 o número de nomeados para os gabinetes dos senhores ministros fosse aumentado. O Governo congela admissões para tudo o que é sítio, mas para os seus gabinetes não. A proposta do PEV era só uma questão de moralização, mas o PS e o PSD chumbaram esta proposta. Este é apenas um exemplo que confirma a falta de moralidade destes partidos. Mas por falar em imoralidade, houve mais. O PS, à última hora, apresentou uma proposta de alteração ao orçamento onde prevê que o setor empresarial do Estado possa não baixar salários. É uma adaptação, diz o Governo. Pois é. É uma adaptação para que aqueles que ganham ordenados chorudos nas empresas públicas possam manter os seus ricos ordenados. Que grande truque, mas que tamanha falta de vergonha. Convençamo-nos, o país está mal só para o que convém. Porque quando toca a alguns, diga-se em abono da verdade, a vida corre de feição. O problema é que corre mal sempre para os mesmos, para quem dá duro no seu trabalho e leva quase nada para sobreviver durante o mês, e corre sempre bem para quem já tem muito e quer sempre mais. Foi tudo isto, senhoras e senhores deputados, que a grandiosa greve geral disse. Disse que o povo que trabalha e que quer trabalhar está pronto para não se deixar enganar. Está pronto para lutar, para dar de si, para construir um país melhor. O que aqueles trabalhadores fizeram foi chumbar o orçamento lá fora. O PS e o PSD hoje vão aprovar um orçamento derrotado. Mas o povo, que paga a este país com a força do seu trabalho e com o seu empenho, também quer ter palavra e quer medidas acertadas. Esta massa de gente terá mais força que qualquer blindado que ainda há de vir. Muito obrigada.